Olá pessoal, hoje eu gostaria de falar para vocês sobre as ações possessórias no novo Código de Processo Civil. Essas ações já existiam no Código anterior, mas elas foram em parte confirmadas e em parte modificadas. Então é isso que eu gostaria de falar hoje para vocês. Primeiro, dentro do Código de Processo Civil, nós temos 3 agressões à posse e para cada uma delas existe uma ação possessória específica. A primeira agressão é o justo receio de ser molestado. Para essa situação de ameaça, existe uma ação específica chamada interdito proibitório. A segunda é a hipótese da turbação, que nada mais é do que o incômodo, a perturbação em que um possuidor pode fazer em outro possuidor. Para essa segunda agressão, existe outra ação chamada de manutenção de posse. E a terceira agressão e a ação mais utilizada de todas é o esbulho. Esbulho esse que tanto pode ser um esbulho, uma violência física ou uma violência moral. E para obstar essa violência, existe uma terceira ação chamada ação de reintegração de posse. Estas 3 ações foram mantidas, foi mantida a fungibilidade. A fungibilidade entre essas 3 ações possessórias, é importante frisar isso. Então, é possível, pela fungibilidade, se porventura o advogado propuser uma ação de interdito proibitório e durante a ação mudar o fato e se transformar em esbulho, basta o advogado fazer uma mesma petição no mesmo processo de interdito, mostrando o novo fato e fazendo o novo pedido, que se porventura estiver comprovados os fatos e o pedido, o juiz deferirá a reintegração de posse. Foi mantida também a natureza dúplice das ações possessórias. Natureza dúplice significa que a contestação tem 2 naturezas, uma de defesa e outra de ataque. Ou seja, pode o réu, dentro da própria contestação, nas ações possessórias, fazer um pedido contra o autor. Por isso que o nome é natureza dúplice. Ainda existe a força nova e a força velha, e esse prazo de 1 ano e 1 dia, ele serve para que a gente possa, se a ação for proposta entre o dia da turbação e do esbulho e a propositura da ação dentro de 1 ano e dia, o autor da ação ele é beneficiado por utilizar todo o procedimento especial das ações possessórias, inclusive com a possibilidade de pedir uma liminar. Liminar essa que pode ser deferida sem ouvir a outra parte. Se posteriormente a esse prazo, se entre o esbulho e a turbação e a data da propositura da ação for maior que 1 ano e dia, aí nesse caso continua sendo uma ação possessória, mas o rito aplicado é o rito ordinário. Sobre a idoneidade financeira, que já existia no Código anterior, ela foi em parte modificada. É sabido que, existindo uma liminar numa ação possessória, o autor ele tem que ter idoneidade financeira. Pois, se o réu provar que o autor não tem idoneidade financeira, o juiz pode determinar que o autor preste uma caução e, se ele não prestar, o juiz pode cassar a liminar. A novidade sobre isso é que, em relação aos pedidos de benefício da justiça gratuita, aqueles que são beneficiários da justiça gratuita não precisam prestar essa caução. Obviamente que se a pessoa é beneficiária da justiça gratuita, ela não tem idoneidade financeira, mas isso não impede dela ser deferido para ela uma liminar. E as novidades que o Código Novo de Processo Civil trouxe para essas ações possessórias? A maior novidade é que, existindo um litígio com várias pessoas de interesse coletivo, como por exemplo um movimento do sem terra invadindo uma propriedade, o Código de Processo Civil determina que nesses casos apenas é necessária a presença do Ministério Público.
E se essas pessoas não tiverem condições de arcar com um advogado, é possível a nomeação de um defensor público. Então são essas as novidades que nós temos sobre as ações possessórias. Se vocês quiserem saber mais sobre isso, se inscrevam no nosso curso prático de Direito Imobiliário. E se vocês curtiram ou gostaram dessa mini aula, vocês compartilhem ou curtam com seus amigos.